Salve, salve xadristas, tudo bom com vocês? Meu nome é Gui Chess e nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando sobre alguns conceitos fundamentais na abertura do xadrez. Porque é na abertura que você pode tirar uma vantagem já decisiva, tá? Então, o mate mais rápido que existe é o mate com 2 lances. E se você, nesses 2 lances, não fizer os lances certos, provavelmente você vai tomar mate, certo? Então a abertura é uma fase muito importante no xadrez. Então, qual que é a lógica aqui da abertura? Qual que é a estratégia da abertura? Ela se consiste em você dominar o centro, tá? Basicamente é isso. Você vai dominar a casa de D5, D4, E5 e E4. Essas são as casas principais aí para você buscar tirar suas peças e deixar as suas peças dominando ela. Então, por exemplo, você vai ver normalmente, ou até você joga isso, né? Algumas aberturas que começam com E4. E4, esse peão. Tá certo. Ele tá dominando esse centro aqui, né? Essa casa do centro. Então, tá correto. Qualquer peça que dominar o centro, ele tá indo por um bom caminho, tá? A mesma coisa se você mexesse com esse peão aqui. Daria a mesma coisa. Ele tá dominando essa casa central. Também tem a inglesa, que começa com esse peão aqui, que está dominando esse centro, e esse centro um pouco de longe. Mas ela tem a intenção de dominar essas casas claras aqui. Porque no futuro você vai colocar seu bispo, você vai avançar esse peão para colocar seu bispo fianqueto para dominar essa longa diagonal, tá? E vamos voltar lá para os lances principais. E4. E4 é o lance padrão, que a maioria das pessoas joga e é bom o lance. Tá? Bob Fischer, que é um dos maiores da história do xadrez, ele jogava sempre E4 nas suas partidas, tá? Aqui uma resposta para as pretas é a mesma lógica, dominar o centro. Tem essa aqui com o cavalo. Você pode tacar aqui o cavalo para dominar esse centro. Faz parte do centro, do pequeno centro, tá? Porque o cavalo está dominando essas duas. Então, tá correto. Outra também é a siciliana, que a maioria joga, que domina essa parte do centro. Também tem E4, também domina esse centro. Também tem a francesa aqui, que domina essa parte do centro, para depois você expandir com essa, tá? Então qualquer lance desse seria bom. O melhor mesmo é você brigar pelo centro, certo? Então você vem com E5 ou C5, tá? Você que pode escolher qual você quer jogar. Vamos de E5 aqui, vamos de E5 aqui. Outra resposta para as brancas seria o quê? Para você dominar esse centro, jogar o cavalo. O cavalo ele vai dominar esse centro aqui, tá? Então você pode ver que você está tirando todas as peças mirando para o centro. Essa é uma estratégia muito importante na abertura. Aqui a partida pode seguir com as pretas, com o cavalo aqui em C6, pode seguir aqui com o bispo em B5, você pode seguir com o bispo em C4, ou você pode seguir com o cavalo aqui em C3, tá? Ou você pode expandir aqui no centro, tá? Tem várias opções. Agora, outro conceito que a gente vai utilizar aqui é de desenvolver suas peças, tá? Evite fazer movimentos de peões desnecessários, tá? Como, sei lá, E4, ou A4, ou H3, ou A3, que eles não te ajudam em nada, tá? Eles só perdem um tempo para você. Aqui, os melhores lances são você desenvolver suas peças, tá? Quanto mais peças desenvolvidas, melhor vai ser de você se defender ou de você criar um ataque rápido. Então, quando o seu adversário está embaçando, por exemplo, aqui A6, você vai desenvolvendo suas peças, ele faz H6, você desenvolve suas peças, tá? Ele faz aqui outro lance estranho aqui, sei lá, B6, entendeu? Então ele tá perdendo tempos. Aqui você pode capturar esse peão e já atacando F7, porque agora tem duas peças atacando F7. Para ele defender, como que ele faz para defender? Normalmente as pessoas jogam com o cavalo aqui em H6, porque o cavalo aqui em H6 protege F7. Agora não tem uma maneira boa de defender. Por que não tem uma maneira boa de defender? Porque ele não desenvolveu suas peças, tá? Então esse cavalo aqui não pode fazer nada. Ele fez um movimento de peão desnecessário aqui, que trancou o desenvolvimento do cavalo. E além de trancar o desenvolvimento do cavalo,
ele também perdeu um tempo, porque agora eu tô atacando com 2 peças aqui, enquanto ele não tem nenhuma para defender F7, tá? Então, segundo conceito estratégico importante na abertura, é o desenvolvimento das suas peças, tá? Coloquem as suas peças para jogar o mais rápido possível. Outro conceito que a gente vai desenvolver aqui é a segurança do rei, tá? Então, eu poderia ter jogado esse cavalo aqui na abertura, certo? Por exemplo, aqui, ó, na abertura. Poderia jogar esse cavalo aqui na abertura para dominar essas 2 casas centrais. Não tá errado, tá correto. Mas eu preferi jogar com esse cavalo daqui, porque aqui, essa área aqui, nessas 3 casas, é onde o meu rei vai ficar guardado, vai ficar escondido, vai ficar seguro, certo? Então, por isso que eu preferi desenvolver essa peça primeiro, para eu poder colocar o meu rei o mais rápido possível em segurança, certo? Por isso que aqui eu também fiz o movimento de bispo, tá? Para eu poder colocar o meu rei o mais rápido possível em segurança. Então aqui ele pode seguir jogando aqui, ele pode vir aqui, sei lá, no cavalo atacando E4 aqui, tá? Ele já está desenvolvendo uma peça. Ele já está desenvolvendo uma peça em direção ao centro, certo? Então ele está atacando essas 2 peças, essas 2 casas. Ele está tentando dominar essas 2 casas, certo? Então tá certinho. E agora o próximo movimento dele, talvez o mais correto, se eu não atacar nada, tá? Seria desenvolver o bispo dele aqui para C5, para ele poder fazer o roque o mais rápido possível também. Aqui ele atacou meu peão, tá? Então eu posso defender. De que forma eu posso defender? Eu posso ou defender aqui de dama, tá? Escutem isso, pessoal. Na abertura, evitem fazer lances com a dama, tá? Porque a dama é uma peça... é a segunda peça mais forte do jogo, né? Tirando o rei. E todo jogador almeja atacar a dama, porque ela é a peça mais valiosa depois do rei, certo? Então aqui pode ser que você perca alguns tempos com a sua dama, tá? Porque, por exemplo, eu poderia fazer um lance de dama assim, ó. Eu taco aqui o peão, né, para dominar as casas centrais. E normalmente as pretas jogam E5 ou C5, como eu já disse. Só que tem algumas exceções que os caras jogam D5, tá? Esse lance tá querendo dominar o centro? Sim. Só que ele coloca bem na diagonal do meu peão, que é onde meu peão pode tomar ele. Então, se eu tomar, ele vai tomar de dama, ele vai retomar de dama, certo? E a dama dele, você pode falar que está centralizada, está dominando várias casas. Só que a dama é uma peça muito valiosa. Então eu posso começar a desenvolver minhas peças, que é o segundo conceito estratégico, ganhando tempo em cima dela, tá? Porque aqui eu desenvolvo uma peça que eu já ia desenvolver, só que aqui eu ganho com o tempo, eu ganho desenvolvimento com o tempo. E se ela continuar se mexendo, por exemplo, ela vir com a dama aqui, me deu cheque, certo? Eu venho aqui, posso tampar com esse bispo, já desenvolvi uma peça, buscando a segurança do meu rei, tá? E agora ele faz um lance de cavalo aqui, também desenvolve uma peça. E aqui eu vou desenvolver meu cavalo aqui para F3, certo? Ganhando tempo em cima da dama. Eu já ia desenvolver meu cavalo para cá. Só que aqui eu também ganho com bônus, né? Eu ganho com tempo em cima da dama. Então a dama vai ter que se mexer de novo. Enquanto a dama fez um lance, fez 2 lances e agora fez 3 lances e só desenvolveu a sua dama e o seu cavalo, aqui eu já consegui desenvolver 1, 2, 3 peças e ainda vou conseguir fazer o rock, certo? Então o tempo que ele perdeu talvez seja essencial na partida dele, sabe? Então evitem de perder esses tempos com a dama. Voltando lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6. Aqui, a melhor defesa para as brancas é você atacar com esse peão. Com o peão de D2 para D3, certo? Esse lance, ele permite o desenvolvimento do bispo, tá? Porque imagina que eu proteja aqui o peão com a dama, tá? Aqui, o meu bispo, ele vai ficar preso. Eu vou ter que gastar outro tempo aqui
para eu poder desenvolver meu bispo, para qualquer uma dessas casas aqui, certo? Então, por isso que esse lance D3 é melhor, porque além de você defender esse peão e dar suporte à sua cadeia de peões aqui, você está permitindo o desenvolvimento do seu bispo, porque ele pode vir aqui para T2, ele pode vir para E3, ele pode vir aqui para G5, cravando assim o cavalo dele, certo? Mas isso são conceitos para outro vídeo também, tá? Então, esse lance é o melhor lance para as brancas, depois que as pretas atacam esse peão. E depois de defender o peão, ele pode seguir desenvolvendo ou pode proteger esse peão, deixar o cavalo dele livre, tá? Porque agora esse cavalo dele tá amarrado aqui na defesa desse peão. Então ele pode ou desenvolver aqui, só que se ele desenvolver aqui, se ele mexer com o peão aqui, ele tá trancando esse bispo aqui, certo? Então sempre pense isso. Todo lance que eu fizer, o que vai acontecer com a minha posição? Esse lance vai melhorar a minha posição? Por exemplo, esse lance D6 tá melhorando a posição dele? Na verdade não, porque você está trancando o seu bispo que já estava pronto para desenvolver, certo? Então aqui o mais correto não é você fazer movimentos desnecessários de peões agora, é você desenvolver sua peça. Então você está aqui para uma casa segura, aqui C5, certo? Então desenvolvendo sua peça e agora permitindo o rei de fazer o roque, tá? Depois de as pretas terem jogado C5, eu posso vir aqui e fazer o roque, certo? Eu já coloquei o meu rei em segurança. Aqui provavelmente ele vai fazer a mesma coisa, vai colocar o rei em segurança, porque o rei é a peça mais importante do jogo. O valor do rei é infinito, tá? A dama vale 9, o cavalo e o bispo vale 3, a torre vale 5, os peões vale 1. E o rei ele tem valor infinito, porque se você capturar o rei, acaba a partida, certo? Então é o rei que manda no jogo, é o rei que manda nessa guerra, tá? Tem outro conceito também na abertura, que é bem útil, que é de você não repetir o movimento com a peça já desenvolvida. Por exemplo, o meu bispo está aqui, em C5. Se eu mexo de novo com esse bispo aqui, eu vou perder mais um tempo desenvolvendo ele. Só que eu não preciso perder esse tempo porque ele já está desenvolvido, certo? Então, a minha torre ainda está na casa inicial, meu cavalo, meu bispo, minha dama, está todos na casa iniciais. Então, eu busco sempre desenvolver essas peças primeiro, antes de fazer qualquer lance. É realmente desnecessário, tá? Aqui na abertura. A não ser que o jogador tenha cometido algum erro ou tenha pendurado alguma peça, algum peão, certo? Mas, nesse caso, não tem nenhuma compensação você repetir seu lance com a peça que já está desenvolvida, certo? Então busque sempre desenvolver outras peças. Então aqui é normal jogar um cavalo C3, as pretas defenderem o peão e já liberar espaço para esse bispo desenvolver, tá? Aqui você pode seguir com o bispo em D2, tá? As pretas provavelmente vão seguir com o bispo em D2 ou bispo aqui cravando o cavalo, tá? Mas esses são os principais conceitos de xadrez na abertura. Se você conseguir entender esses conceitos e pôr em prática esses conceitos, com certeza todas as suas aberturas serão perfeitamente corretas, certo? Você não vai sair no prejuízo já logo na abertura, tá? Não tem como. Se você seguir certinho os conceitos, não tem como você sair pior na abertura, tá? Então isso, o vídeo vai ficando por aqui. Acho que deu para vocês entenderem certinho como funciona a abertura no xadrez, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou trazer conceitos estratégicos no meio da partida, no final da partida, táticas, que são realmente também importantes na partida de xadrez. Mas eu acredito que na abertura, se você conseguir desenvolver suas peças bem, você já consegue jogar alguns lances, tá? Você já consegue se divertir um pouco, certo? Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação desse conteúdo de conceitos, tá? Porque realmente são muito importantes e são necessários pra gente conseguir aprender o xadrez, tá? E conseguir se divertir jogando xadrez. Porque além de xadrez desenvolver a sua mente, você também consegue se divertir jogando, certo? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal para ter mais conteúdos como esse, bem interessantes, certo?
Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui!